Jovens, eu sou o professor Drummond, professor de Biologia, e nós vamos agora dar mais uma dica do que realmente você deve estudar para o Enem. Hoje o nosso papo é sobre estrutura de proteínas. Eu tenho convicção que isso vai cair na prova do Enem mais uma vez, porque já caiu anteriormente. As proteínas, você sabe muito bem que são polímeros de aminoácidos, cadeias imensas de aminoácidos. A polimerização, a formação da cadeia, já configura-se na primeira estrutura proteica, que é a estrutura primária. Essa estrutura primária, sem sombra de dúvida, é a mais importante de todas, porque dela depende a estrutura estável da proteína. O que eu chamo de estrutura estável? É a estrutura final. A partir da cadeia de aminoácidos e de forças que surgem entre esses aminoácidos dentro da molécula, portanto, forças intramoleculares, a proteína vai se moldando e tomando uma conformação diferente. Por exemplo, proteínas de resistência, proteínas musculares, elas normalmente tomam uma configuração em alfa-hélice. Elas ficam alongadas para poder ter capacidade de contração e de extensão. Podem tomar também um outro aspecto de fita preguiada, mas normalmente alfa-hélice. Proteínas que precisam se deslocar na corrente sanguínea, elas, em relação dessas mesmas forças intramoleculares, elas tomam um aspecto enovelado. Pontes de hidrogênio aproximam aminoácidos. Ligações, pontes de sulfeto aproximam outros. Ela vai ficando toda curva sobre si mesma e vai ficando enovelada. Mais fácil de ser, naturalmente, transportada a nível sanguíneo. E às vezes até eu tenho proteínas que nada mais são do que a associação de proteínas já em estrutura terciária. Eu tenho proteínas enoveladas que formam grupos de 3, 4 e que nós chamamos de estrutura quaternária. Então, na verdade, eu tenho 4 estruturas proteicas. A primária, que é a sequência de aminoácidos e a mais importante, e depois eu tenho a estrutura estável, que pode ser secundária, terciária ou quaternária. Secundária, fibrosa, terciária, globosa e quaternária, associativa. Agora o detalhe importante. Das 4 estruturas, qual é a mais importante? É aí que reside o perigo. A primária. Porque é a partir da sequência de aminoácidos, que surgem as estruturas secundárias e provavelmente terciária. Se for naturalmente o caso. Se eu mudar um aminoácido de posição, eu com certeza mudo a estrutura final da proteína. Quais são os fatores que podem interferir com a estrutura final de uma proteína? Basicamente, temperatura e pH. Temperatura, elevei a temperatura, vou romper essas forças intramoleculares. Essas forças rompidas, o que vai acontecer? A proteína muda a forma. Se ela muda a forma, ela vai mudar a função. Agora, se eu voltar para a temperatura ideal, ela volta a ter a forma ideal. Então, veja bem, se eu não interferir com a estrutura primária, mesmo que eu varie a estrutura final de uma proteína, ela pode voltar a ter a estrutura inicial. E pode voltar a ter a função. O que eu não posso fazer é romper com a estrutura primária, romper com a sequência de aminoácidos. Então, note bem, qualquer fator ambiental que altere a estrutura de uma proteína final, desde que a estrutura primária, a sequência de aminoácidos, não seja alterada, não interfere de forma definitiva com a função da proteína. Ela pode voltar a ter a atividade desde que volte à temperatura ideal. Isso cai no Enem com certeza. Cuidado! A principal estrutura das proteínas é a estrutura primária. Essa é que define todas as outras, inclusive a função da proteína. A gente volta depois. Um abraço. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.